Bota na cabeça, pneu barato é aqui na Lafel. Temos pneu 013 a partir de R$ 179,90. Pneu 014 a partir de R$ 189,90. Aro 15 a partir de R$ 199,90. Também temos aro 16 e aro 17. Pneu 016 R$ 259,90 e pneu 017 R$ 299,90. Quer pneu barato? Venha para a Lafel. Mais que uma empresa, um suporte para os momentos mais difíceis. Do jeito que o mundo está, a gente não pode vacilar. É por isso que nós do Grupo Alfa 2 Monitoramento preparamos as melhores estratégias e condições para você cuidar de toda a sua família. Segurança 24 horas, por um preço que não é um assalto ao seu bolso. Ligue agora para Alfa 2 Monitoramento e conheça as nossas vantagens. DDD 47 9 9905 0851. Aí pessoal, Gerson da Casa do Arla passando aqui mais uma informação. Nós temos a limpeza de catalisador aqui na Casa do Arla. Além do nosso equipamento com a limpeza de catalisador, nós da Casa do Arla aqui, nós temos a troca de pedra dos catalisadores quando necessário. Então a gente tem aqui um grande número de catalisadores já com pedra trocada, já disponível aqui, né? Nós temos aqui catalisadores prontos para mandar para o nosso cliente. Além das trocas de pedra, nós temos aqui ao nosso fundo as máquinas que estão prontas já em fase de acabamento para entrega para os nossos clientes que adquiriram. No vídeo anterior eu falei de 85 máquinas. Fora essas 85, nós temos aqui 86, 87, 88, 89, 90 máquinas que foram vendidas pela Casa do Arla. Então não fique fora, ligue para nós e adquira uma máquina. E aumente o lucro da sua oficina mecânica diesel, posto Bosch e assim por diante. Fica a dica aí e um abraço para todos. Podcast Bem Barra Velha, sejam todos bem-vindos, nossos telespectadores, a você que nos assiste nessa noite. Nós estamos fazendo uma sequência, abrindo os microfones, os estúdios do Podcast Bem Barra Velha para todos os candidatos a prefeito do município de Barra Velha, Santa Catarina, e você vai vê-los aqui, conversando com a gente. Gerson Clemente, olá. Boa noite a todos de Barra Velha e região. Hoje, mais um dia, como o nosso amigo falou, a gente abriu aqui o nosso espaço para falar com ele. Da cidade de Barra Velha, empresário, carteira assinada, hein? Ele do ramo da madeira, pós-tratamento, a primeira aqui no litoral de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, foi ele com o tratamento de madeira, CCA, né? Cromo, cobre e arsênico, é ele. O homem conhece tudo isso, tem muita experiência e ele está aqui, dando a cara a tapa, veio de laranjado com 30 no peito para fazer a diferença por Barra Velha, é isso, Alfrânio? Afrânio do Novo, do 30, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito bom estar aqui no meio de pessoas que levam a informação, né, corretamente para a população. E é isso aí, estamos Preparados. A gente nunca está 100% preparado. Temos que ser realistas. Certo. Ninguém está 100% preparado para alguma coisa. Principalmente para o tamanho da encrenca, que é fazer o correto dentro dessa Máquina pública. máquina, né? Sim. Principalmente Barra Em Velha. especial a Prefeitura de Barra Velha. E para começar, já botando lenha na fogueira aqui, lenha na fogueira tem tudo a ver, né? Com madeira. Eu já fui gerente de madeireira, meu primeiro emprego. Você O falou, homem que entende de cara de pau, então. É. Alfrânio do Novo. se prepare. Se prepare. Sei como Afrânio, tratar. bem-vindo pelo Partido Novo, 30, candidato a prefeito do município de Barra Velha.
Sendo eleito, Afrânio, qual sua primeira ação na Prefeitura Municipal de Barra Velha? Então, nós temos várias pontas, né, que a gente quer atuar, mas o principal é organizar as equipes. Contratar realmente pessoas que sejam competentes para os cargos corretos, fazer isso já no governo de transição. Certo. Né? O Novo ele tem uma característica muito forte, que foi adotado em Joinville e deu certo, foi adotado em Minas Gerais e deu certo. São projetos que deram certo, que é o seletivo. Né? É feito seletivo, é dado a oportunidade para todos participarem do seletivo. Então, eu creio que o primeiro passo para a gente poder iniciar os trabalhos dentro da Prefeitura de Barra Velha é colocar esse seletivo e fazer essa organização administrativa para que a gente não tenha tempo a perder. A Prefeitura precisa trabalhar. Desenvolver. Precisa trabalhar. Dia 1º de 25, Barra Velha tem que funcionar. Então, por esse motivo, o prefeito de Joinville já nos colocou toda a equipe dele à disposição, que foi a ajuda que ele recebeu de Minas Gerais na época, né? Então, como eu já falei para vocês, e ele tem uma questão pessoal com Barra Velha, o Adriano, né? Há 80 anos a família dele investe em Barra Velha, frequenta Barra Velha, ele tem uma questão pessoal mesmo. Eles têm a casa deles aqui nas Pedras Brancas, Negras, tem a ali, casa né? aqui. Terreno ali. E quando ele conheceu o nosso projeto, quando eu conheci ele, é que eu aceitei o nosso projeto, porque eu nunca quis me envolver na política. Justamente porque eu sei que é um desafio muito grande. Seria uma necessidade para a nossa cidade de Barra Velha. Tu enxergou isso no momento e aceitou esse desafio. Exato. Na verdade, eu fui fisgado, né? Me colocaram ajudando e daqui a pouco eu estava envolvido tanto, porque eu não faço nada meia boca na minha vida, nunca fiz. Então, fui me envolvendo, entrei de cabeça, comecei a ver coerência dentro do Partido Novo, Sim. com pessoas que já têm o poder, né? A gente pega aí os deputados federais mais atuantes são do Novo. Sim. Van Hatten, Gilson Marques, Adriana Ventura. Esses caras estão fazendo o que tem que ser feito e representando muito bem a gente, né? E o Adriano Silva, Romeu Zema, são pessoas realmente... Então tu vai no mesmo caminho do que o Zema. O Zema, ele fala numa entrevista dele que ele foi fisgado. Ele saiu do setor privado pela necessidade de estar no setor público, porque ele não aguentava mais aquela patifaria que existia lá no estado dele. É muito triste você olhar para um setor que tem tanto dinheiro, tanto recurso, e existe tanta incompetência. Apenas por quê? Porque quem chega até lá são os ruins. E eu ouvi uma frase que foi uma frase que me motivou muito. Enquanto os bons não tiverem a audácia dos ruins, nós vamos viver uma sociedade medíocre. E vamos estar fadados ao caos. Então, essa bagunça chamada prefeitura, ela não pode mais. O cidadão ele tem que ser respeitado de verdade. O nosso dinheiro, nós mandamos naquilo lá. Não são os políticos. Tá? Não são os políticos. E a gente não tem transparência, a gente não existe. Não existe isso ali. Nem no horário certo, né? Não. Eu já vou na pegada já aqui. Tu eleito no dia 1º de janeiro, antes da transição, vamos lá, tem todo... Esse horário de atendimento aí do nossa prefeitura, só depois do meio-dia, continua ou isso vai Alguém mudar? Perguntou para o usuário o que ele achava? Creio que não. Alguém perguntou para o funcionário Não foi público? perguntado. Eu acho que muito pouca gente perguntou. Eu ouvi os dois lados. Tá? Eu ouvi os dois lados. E como tudo dentro de uma gestão pública, ela deve ser colocada numa balança. E pesado. Por exemplo, eu ouvi pessoas que são atendidas no horário das 6 horas, das 18 horas às 7 horas, que ele consegue sair do serviço e ser atendido nesse horário. Para ele é bom. Talvez pessoas que moram na nossa cidade, Moram na nossa cidade. ouvindo são você usuários. falar e tendo essa ótica,
Os usuários e pessoas que moram na nossa cidade, Isso. que sabem que o cidadãos. horário é esse, que o cidadão nosso aqui. Mas o que vem de fora, que muitas vezes não sabe que o nosso município trabalha com esse horário, como que fica? Eu trabalho, dentro da minha empresa, eu trabalho com várias prefeituras pelo estado. Tem várias prefeituras que adotaram esse horário também, tá? Por quê? Por conta disso. Porque eles pensam que isso é melhor. Agora, na minha opinião, a gente deveria fazer uma consulta pública para ver se realmente ajuda o cidadão, porque o foco, veja bem, o foco é o cidadão que paga o imposto, que precisa do serviço público funcionando. Então, se para o cidadão é melhor se estender até 7 horas da noite e começar meio-dia, por que não? Agora, se está causando problema, a gente tem que rever. Então, numa gestão que visa o cidadão, que visa o serviço público com qualidade e dignidade para quem paga aquilo lá, a gente deve escutar as pessoas. Isso falta muito para a gestão pública. Eles não escutam, eles não querem saber, vão lá autoritário e pá, é isso e acabou. Tá? Por conta do interesse de 2, 3. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Certo. Na nossa segunda pergunta aqui, é o porquê de você se lançar, né, na disputa eleitoral, se é por poder ou vontade de fazer a diferença. Você já falou que, então, respondendo que é para fazer a diferença, né? É para... Mas eu vou te falar um negócio mais. Os bons têm que se envolver, Tem né? que se envolver. Para mim foi muito complicado. Eu tenho que explicar para o meu filho Sim. o porquê que o nosso prefeito foi preso. Meu filho de 6 anos. Para mim é muito complicado explicar por que saiu. O nosso presidente hoje é um ex-presidiário. É complicado eu explicar. É complicado a gente... o meu filho, ele tem uma cisma com os buracos da cidade. Sim. Tá? Ele tem uma cisma desde pequenininho. E aqui eu tenho um vídeo, que foi o primeiro vídeo que a gente fez, né? Logo que, né? E o vídeo começa assim. Eu vi nos olhos do meu filho e é isso. Eu vi nos olhos do meu filho a motivação necessária para sair da minha zona de conforto como empresário e me lançar para fazer um mundo melhor para ele amanhã. Nós precisamos criar base de ética, de valores da família que a gente há muito aprendeu, né? E nós estamos perdendo. Nós precisamos fazer isso. E eu acho assim, eu vivia batendo na esfera federal, eu parei, eu tinha desistido da política. Eu sou uma abstenção que não fui votar na última eleição municipal por convicção. Convicção que nenhum dos projetos era coerente. Nenhum dos políticos que apresentaram aqueles projetos eu via capaz De executar. de executar. Tanto que se provou-se, né? Provou. Que pelo meio do caminho os erros foram gigantes, né? E Barra Velha ganhou uma herança ruim. E Uma herança de anos, né? Uma Bota herança por de isso. anos, né? Retrabalho é muito complicado. Se você fazer certo já é trabalhoso, gasta dinheiro. Retrabalho. E foi feito muita coisa errada. Né? Eu acho que a grande perda para Barra Velha não é financeira, é moral. O nosso cidadão, o nosso barravelhense perdeu o orgulho de dizer que é daqui. O meu filho é barravelhense, eu me considero barravelhense, eu estou quase 20 anos aqui, eu gosto dessa cidade. E o político mal intencionado, ele criou um caos tão grande. Eu não estou falando de um ou de dois, ou do preso, não. Eu estou falando de todos. Eles pregam para todo mundo, inclusive para mim, tentando me desanimar a entrar lá e fazer diferente, que sempre foi assim e nunca vai mudar. Que as coisas são assim mesmo. Eu me nego a pensar isso. São assim porque começa-se errado. Eles se vendem na pré-campanha 2 anos antes da eleição. A novidade que entra dentro da nossa política hoje, ela se vende há 2 anos antes. Eu fui tentado por vários grupos políticos, forçado, perseguido, inventaram lorota sobre mim. Tá tudo bem. Minha vida é um livro aberto.
Eu nunca tive problema com nada. Com nada. Eu sempre pratiquei ser um bom cidadão. Sim. Eu sempre fiz doações, por exemplo, para a prefeitura e nunca quis o meu nome lá. Coloquei o nome da minha empresa numa doação só porque foi exigência do órgão que eu doei. Os balanços? Não. O posto salva-vidas do centro. Ah, Aquilo lá, eu tive a infelicidade de ter uma reunião com o secretário na época, e ele vai lembrar disso, porque eu saí de lá puto da cara. qual secretário? Não vou por nomes, mas hoje é pré-candidato aí. Mas eles vão lembrar e vão saber quem é. Porque o posto salva-vida foi feito no finalzinho do governo de uma pessoa aí, tá? Que hoje não é, né? Não está envolvido na política agora. Mas assim, eu sentei com o capitão do bombeiro Sim. e com o assistente do capitão. O secretário aqui no celular, o prefeito cabeça baixa no celular também, eles não olharam pra gente. Quer dizer, eu era um empresário que estava indo lá para doar o negócio porque não tinha posto salva-vida no centro da cidade em plena temporada. Aquele salva-vidas em frente ao Heriberto Imóveis. Isso. E a falta de respeito, então, dos anos deles era Não grande. ter respeitado, E então. nós fomos lá para pedir, sabe o quê? A mão de obra para fazer. Que o material eu dava todo. Você ia doar o material. Eu cheguei e levantei e disse, capitão, daqui não vai ser nada, porque eles simplesmente não têm dinheiro, Falta de respeito Não pelo tem dinheiro. celular. Tem jeito. tá? Então assim, que tipo de estímulo você tem de fazer o que é certo? Que é... Você acaba desistindo, né? Ao meio do caminho você desiste. Aí tu tem que ter força, respira, absorve, dá uma urinada pra voltar ativa. É difícil você respeitar pessoas, né? Eu sou muito metódico nisso. Eu divido agente público de pessoa. Eu sei que por trás do agente público tem um pai, tem um... E eu não condeno o cara. Não condeno, tá? Inclusive, se eu puder ajudar, eu ajudo. Todos os políticos que eu tô falando hoje em dia, aí, eu falo exatamente isso. Cara, como agente público, eu não concordo contigo, não concordo com isso, com aquilo. Como pessoa, você é um cara de gente boa. Tá aí, nós somos amigos, eu não quero que você confunda as coisas. Tá? Agora, como agente público, cara, tu deve obrigação, tu deve respeito. Tu tem que respeitar o cidadão. Sim. E cada vez que um cara desse faz uma besteira dessa lá dentro, ou não faz por conveniência, né? Que não fazer é a mesma coisa que fazer, né? Omissão. Eles desonram e agridem a integridade do futuro do meu filho. Exatamente. Eu, como pai, que tipo de pai eu seria se eu não defendesse a integridade do meu filho, do futuro do meu filho? Não tem como. Então, por isso que às vezes, eu dizia que eu não era político, mas eu sou empresário. E o empresário tem uma coisa, tu como empresário também, tu sabe. O empresário tem uma coisa chamada networking, que é a mesma coisa que político. Relação de amizades. Relação. A gente sabe muito bem como fazer isso. Tá? E o empresário, ele tem que levar, dentro da gestão pública, ele tem que levar esse networking lá para dentro. A gente tem que organizar essas ideias de várias pessoas que são envolvidas na cidade, que querem ajudar. E colocar... O problema é que as pessoas se corrompem no meio desse caminho. E eu acho assim, o dinheiro, o poder, ele não muda ninguém. Ele só mostra o que você é. Então, se você pega um cara que nunca foi um bom cidadão, um cara que nunca praticou os bons costumes, como é que você vai querer que o cara chegue lá dentro de uma prefeitura E faça a e diferença. faça diferente do que ele já fez na vida dele? Não vai acontecer. Verdade. A dificuldade para ele, né? Acho que é uma dificuldade para ele entender. Isso porque ele não teve um passado glorioso, ele não teve Não precisa ter um passado glorioso. Não Só teve dentro dos começo, valores. né? Não teve valores, o glorioso Seguiu dos os valores, ensinamentos né? do pai e da mãe. Ensinamento, E de Deus, né? ou até de Deus. mesmo de Deus, um momento cristão nele, né? Não teve. Afrânio, Barra Velha está na mira de muitos investidores, né? Muitos empresários. Essas cenas ruins para Barra Velha, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tu sabe, a gente já conversou. Nós tínhamos 57 pedidos de edifícios para Barra Velha. E nós acabamos perdendo. Agora a Penha está com mais de 200 edifícios que os empresários foram para a Penha e para Pissarras. Migraram para outro Migraram. Nós perdemos, recebemos um revés. Isso é muito ruim para o município.
Então, Barra Velha na mira de muitos investidores, porque ainda o nosso pedaço de chão para venda, comercialização, ele está num preço diferenciado de outras cidades, de outras regiões. Então, o que você fará como ação, sendo eleito, Afrânio, do Novo, do 30, qual ações imediatas você terá para esses empresários, para chamar esses investidores para Barra Velha? Eles de volta, com outros aqui, com outras ideias e outros tipos de empreendimento. E quando nós falamos de empreendimento, só pegando aqui, não é só o empreendimento daquele prédio ou do hotel que possa vir. Existe um outro tipo que é o do empresariado, né? Uma região industrial, porque não adianta desenvolver somente o turismo, porque o turismo ele vai existir, vai trazer o benefício ao município, os impostos, tudo, tá. Só que a gente precisa de pessoas para trabalhar no restaurante, pessoas para cuidar das casas, e aí por diante. E nós temos que ter o quê? Um local para isso, uma empresas aqui que tragam outro tipo de ganho para essas pessoas que estão aqui. Vai ter essas duas linhas. Essas duas linhas. Então, olha só. Isso é uma coisa que vocês falam, é o que todo mundo vive com essa ladainha, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Gente, primeiro, empresário nenhum vem para lugar que não tem credibilidade. O que esses políticos estão provando para nós? Que aqui não é sólido. É simples. Eu não vou para lá. Eu, Afrânio, conheço pelo menos, já conversei com pelo menos 4 empresas que não vieram para cá porque pediram caixinha. Ó, nós ajudamos vocês, mas queremos isso, isso e isso. Essa barganha ela não vem pro município, aqui para Barra Velha. Ela vem pro político ou pro financiador do político, tá? Essas informações privilegiadas que existem dentro de Barra Velha, e todo mundo sabe, mas ninguém chega aqui e fala, porque geralmente quem financia as políticas é essas pessoas que recebem esse benefício, né? Não vai funcionar nunca. Barra Velha não tem credibilidade. Barra Velha não tem uma imagem próspera. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer o que o Adriano fez em Joinville. Ele arrumou administrativamente a prefeitura, ele mostrou que a prefeitura estava em ordem, que ela era amigável ao investidor e não contra o investidor, contra o produtor de riqueza. Ela não é contra, ela é a favor. Fazendo o quê? Desburocratizando a prefeitura. Eu tenho um sonho aqui dentro de Barra Velha. Eu quero ver uma prefeitura, e eu já falei isso em vários lugares. Esse sonho, eu tenho certeza que toda a minha equipe compartilha dele. Tá? Que o cidadão entre numa porta da prefeitura, seja ele investidor, seja ele dono de uma grande construtora, seja ele um cidadão que é funcionário do cara lá, seja um pobre coitado que está chegando aqui agora, mas que ele entre na porta da prefeitura, passe pela prefeitura, resolva no mínimo de tempo possível o que ele tem que resolver, consiga num lugar só, consiga o que ele foi buscar, sem falar com o prefeito, com o secretário, com o vereador, com ninguém. Existe lei para regulamentar tudo. Não precisa pedir bênção para prefeito para montar um empreendimento na beira-mar. Não precisa. Segue-se uma legislação e ponto final. E aí, a Câmara de Vereadores tem que fazer o quê? Fiscalizar para ver se isso está acontecendo. É simples de entender. Só que nós não temos nem a fiscalização e nem isso. Por quê? O político que nós estamos acostumados, ele prega o caos dentro da prefeitura, da gestão, para chegar lá, bater nas suas costas, eu arrumo para você, eu te ajudo. Vender uma facilidade. Para vender a facilidade. E essa facilidade tem um custo, né? Para perpetuar no poder. E hoje, com a era da internet, muita coisa você pode imprimir, e você mesmo imprime teu boleto, você não quer nem na prefeitura. Automatizar. Imprime, já paga ali por... Tem que automatizar. Pode levar, que é Code, né? O mundo digital ainda usando uma montoeira de papel. Então a gente, até nisso a gente erra, né? Olha só, o meu irmão, ele é procurador da Eletroaça Autona, de Blumenau. A Autona era para vir para Barra Velha. Por que não veio? Vocês se perguntaram nisso? Não. Por que uma empresa no porte da Autona não veio para Barra Velha? Eu não vou
falar aqui para vocês, senão vou ter que provar. Claro. Mas eu sei, porque o meu irmão é procurador, foi ele que comprou do Beto Carreiro, a fazenda ali atrás, foi ele que estava cuidando de toda a parte jurídica e burocrática, né? E a gente sabe, a família toda sabe, politicagem, tá? Aquela outra empresa que estava do lado do Forte, por que não veio para Barra Velha também? Politicagem. Então a gente tem que, tem uma frase do Adriano, um conto dele, né, que ele fala o seguinte: ele foi lá na inauguração de um evento lá, e aí a repórter chegou para ele: prefeito Adriano, você sabe que está inaugurando a empresa tal com 600 funcionários, não sei o que. Ele disse: não estou sabendo. Aí ela disse: mas como assim? Você é prefeito da cidade, não sabe que está inaugurando? E ele fala: o dia que eu precisar, que a empresa precisar pedir bênção para mim, para se instalar na cidade, está tudo errado. É porque o sistema não está funcionando. Sim. Tem uma história aqui que tinha um grupo de chineses que iam se instalar em Barra Velha e vieram conversar com o prefeito ali na época lá, um prefeito que passou por aí já. E o prefeito... Por que tu não diz o nome? E o prefeito... Tu deve alguma coisa? Não devo. Se tu não deve, era o prefeito Matias. Era o prefeito Matias. Deve, se não deve, não essa deve. conversa circula. Vamos fazer um debate. Momentos corretores. Vamos fazer um bate-bola aqui com os candidatos também ou não? Vamos fazer o debate. Então qual? Aqui, o Frane quem? Alfrânio, vamos chamar Pinheiro, o Thiago. Vamos chamar o Thiago Pinheiro. Ó, Thiago, tá convidado, hein? Aqui um bate-bola aqui com o Alfrânio e tal. Qualquer um. Não tem escolha. Conversa lá com o jurídico para ver se sai. E aí vem aqui. Resumindo então, a conversa. O prefeito Matias, na época ali, estava conversando com um cidadão sobre uma carrada de barro ali. E não deu atenção para os empresários. Os empresários lá, uma hora, meia hora na sala, iam investir uma certa quantidade no município, ou ir embora. Então você tem que dar atenção, atender todo mundo. Atende a pessoa da carrada de barro, atende o que ele quer, vem pedir, o eleitorado, mas também atende o empresário. Não deixa ninguém esperando. Porque aí você deixa grandes empresas, como já deixaram, escapar, né? Como a gente perdeu o Parque Beto Carreiro, que foi citado que não precisava de parquinho no município, está lá o parquinho, um dos maiores espaços temáticos. Se nós for listar, então, tudo que nós já perdemos... Coisas que já perdemos. BMW era para ser instalado em Barra Velha, nesse terreno da fazenda do falecido Samir Matos ali. A BMW tem uma controvérsia, porque eles vieram para Barra Velha e viram que o ar aqui não era adequado para a linha de produção deles. Quase da balizinha e tudo mais. Então aí até beleza. Até dá para dar um desconto. A distância ali, a distância na qual estaria mais dentro da... Mas você citando a Assaltona, foi uma perda muito grande, né? Então, o que a gente... A Assaltona estava com os dias contados dentro de Blumenau. Tá? E eles estavam com a indústria inteira comprada na Alemanha. Ia ser um negócio de outro mundo, pressão positiva. Ia mudar o sistema de Barra Velha. E assim, resultado, chegaram a denunciar o corte deles ali. Eles estavam financiando, inclusive, junto com a Inops, que era a estação de tratamento de Barra Velha, Águas de Barra Velha, né? Sim. A coleta e a adutora de água que ia trazer água lá do Itapocu para cá. Eles que estavam fazendo isso, junto com a... Porque naquela época era a Águas de Barra Velha. Vamos lá, a gente está nessa batida. O que tu diz hoje de uma administração aqui da Casan em Barra Velha? Ela é satisfatória? Né? Esse teu eleitor, a pessoa que conversa, o que eles falam disso? E tu tá sabendo que aquela caixa d'água que foi colocada ficou algum tempo lá vazia? É verdade isso? É verdade. Pois é. E aí, Casan? A Casan é sempre marcada com problemas, né, no estado de Santa Catarina, né? Por que isso? Por que a insistência de ter ela aqui com essas falhas? Então, eu, particularmente, acompanhei isso porque a minha esposa trabalhou dentro da Inops, na administração. Inclusive, a minha esposa foi uma das pessoas que implantou a ISO 9001 dentro da Inops. Eu ajudei a fazer, catalogar coisinha lá dentro da ISO 9001 que foi implantada. Eu me lembro, eu vou colocar aqui para vocês uns números reais assim e vou deixar no ar para todo mundo se perguntar se
o que acontece na nossa cidade realmente visa o benefício da nossa cidade ou o benefício de 1, 2 ou 3, tá? E isso vai englobar a nossa querida Casan. Na época, Barra Velha tinha Águas de Barra Velha, a Inópolis administrava, custava para os cofres públicos da cidade em torno de 190, 200 mil reais, tá? Mais ou menos isso aí. Dentro disso aí, estava manutenção, tratamento. O tratamento da água era feito com bombas dosadoras, automáticas. Tinha uma engenheira química 24 horas por dia, controlando a qualidade da água. Tudo certinho. Faziam a medição, faziam os reparos, faziam tudo. A prefeitura simplesmente só recebia o dinheiro. Certo. E repassava 190, 200 mil para Inópolis. Bom, o faturamento médio daquela época girava em torno de 450, 460 mil reais, médio, porque no verão chegava a 700 e no inverno ficava em 300. Diz uma coisa, dos 190 estava toda a água de todos os prédios públicos, Certo. tá? Totalmente de graça, claro que era água da cidade, né? Sim. Totalmente de graça, prefeitura, escola, tudo. Certo. A PAI, tudo, era tudo água de graça para eles. E o nosso atual prefeito da época, Matias, né, tirou a Inópolis e colocou a Casan. Pelos motivos. Eu não sei bem certo, né, porque não tem transparência. Porque não estava dando prejuízo. Nós, como empresários, sabemos que Prejuízo? isso não estava dando prejuízo. Se chega no final, tinha que tirar ainda para manter... 250 mil por mês, ruim. em média, de lucro. Então, Nós não conseguíamos fazer o saneamento básico da cidade com 250 mil reais por mês de lucro? Em 10 meses, 2,5 milhões. Nós não conseguíamos, nós mesmo? Se tivesse uma gestão eficiente como tu tem aqui na tua empresa? Me diz. com certeza. A matemática é clara. 2 mais 2 são 4 e os números são irrefutáveis. Sim. Né? E aí? Dentro do momento desse ali, teria que ter o quê? Só uma administração, cuidar bem do dinheiro, guardar no cofrezinho, chegar no final do ano, cada 6 meses, projeto aqui, cava seu buraco, onde está aberto, bota a tubulação. Vamos cuidar do saneamento básico, né? Nós teríamos lá atrás, isso fazem o quê? 15 anos? 15 15 mais anos? de 15. 15 anos. É uma conta básica. É mais ou menos o valor que a Casan vai investir. E nós não estava na mão de alguém que não está fazendo, que está 2 anos atrasado. A rede de esgoto deve ter começado. Tu sabia, Ofrânio, pelas estimativas, a cada R$2 investido em saneamento básico, são R$12 que eu tenho que diminui o gasto em saúde? Em saúde, sim. Então eu invisto 2 e eu tenho 12 menos valor gasto na rede de saúde pública, né? Aquela pessoa que está lá doente do estômago, que está com um sintoma de virose. Então, assim, eu investindo 2, eu diminuo 12. E a dignidade do cidadão de não sair na frente da porta da sua casa com aquele cheiro Sim. horrível. Sim. E as nossas praias. Hoje que move Barra Velha são as praias. E aí você... Sabe o que acontece? Eu vim do interior, né? De Santa Catarina. Certo. O que acontece? Lá no interior de Santa Catarina, a gente tinha chiqueiro. Sim, De porco. exatamente. Criava um porquinho ali. O porco. Aham. Eu tinha 2 chiqueirão de porco de 500 porcos cada chiqueiro. A lagoa, ali no trapiche, ali no deck, Certo. né? É a mesma coisa que aquela esterqueira lá dos porcos. Sim. Sim. Eu não consigo ir mais ali no lado da lagoa e ver aquele tubo de esgoto entrando permanentemente ali e ninguém faz nada. Na Laguna de Barra Velha, né? Na Bem em lagoa. frente ao bombeiro que passa o rio embaixo. Não, ali na praça. Ah, na praça. E lá também, mas ali na Sim. praça eu não consigo ir em cima daquele deck e ficar olhando aquele monte de porcaria entrando dentro do nosso... Gente, aquela lagoa ali, eu sou um sonhador, né?
Nós chego. somos sonhadores. O empreendedor, ele fica. sonhador. Possibilidades, né? Eu já pensei numa marina, eu penso. Cara, eu pensei em já trazer um teleférico lá de cima do Cristo, levar em cima da lagoa, colocar uma roda gigante ali. Iluminar aquilo tudo. Toda aquela frente da lagoa, fazer igual Itajaí tem os pontos de Isso ali é Miami petiscaria, Beach. né? Barra Velha, se você olhar de cima, é Miami Beach, cara. Sim. É só tu olhar aquilo ali. Organizado, deixar É aquilo. uma laguna maravilhosa, né? Mas nós não vamos nunca pra frente porque é isso. Tem que mudar a política. Barra Velha é governada para 2-3. E nessa pergunta aí, Afrânio, né, nessa colocação, né, de vocês dois, do Gerson e você aqui também, sendo uma cidade litorânea com muitos atrativos e belezas naturais, nós temos uma ilha, né, a Ilha Canasveira, nós temos a laguna, essas praias maravilhosas, fenômeno natural das pedras negras e pedras brancas, né? Sendo essa cidade litorânea com muitos atrativos, beleza natural, qual será o seu trabalho de alavancar esse turismo? Eu acho que isso aí é um assunto pra gente falar logo depois, tá? Sim. Não agora, a gente vai dar uma pausadinha pros nossos parceiros, as pessoas que nos apoiam e O nosso logo após patrocinador. a gente volta aqui e termina, ele responde essa pergunta pra nós. Pode ser? Podcast bem Barra Velha, com o Afrânio do Partido Novo, 30, essa pessoa maravilhosa que com várias ideias, e você aguarda, daqui a pouquinho ele responde E aqui. que conhece político, cara de pau. Mais que uma empresa, um suporte para os momentos mais difíceis. Do jeito que o mundo está, a gente não pode vacilar. É por isso que nós do Grupo Alfa 2 Monitoramento preparamos as melhores estratégias e condições para você cuidar de toda a sua família. Segurança 24 horas, por um preço que não é um assalto ao seu bolso. Ligue agora para Alfa 2 Monitoramento e conheça as nossas vantagens. DDD 47 9 9905 0851. Aí pessoal, Gerson da Casa do Arla passando aqui mais uma informação. Nós temos a limpeza de catalisador aqui na Casa do Arla. Além do nosso equipamento com a limpeza de catalisador, nós da Casa do Arla aqui, nós temos a troca de pedra dos catalisadores quando necessário. Então a gente tem aqui um grande número de catalisadores já com pedra trocada, já disponível aqui, né? Nós temos aqui catalisadores prontos para mandar para o nosso cliente. Além das trocas de pedra, nós temos aqui ao nosso fundo as máquinas que estão prontas já em fase de acabamento para entrega para os nossos clientes que adquiriram. No vídeo anterior eu falei de 85 máquinas. Fora essas 85, nós temos aqui 86, 87, 88, 89, 90 máquinas que foram vendidas pela Casa do Arla. Então não fique fora, ligue para nós e adquira uma máquina. E aumente o lucro da sua oficina mecânica diesel, posto Bosch e assim por diante. Fica a dica aí e um abraço para todos. Bota na cabeça, pneu barato é aqui na Lafel. Temos pneus Aro 13 a partir de R$ 179,90. Pneus Aro 14 a partir de R$ 189,90. Aro 15 a partir de R$ 199,90. Também temos Aro 16 e Aro 17. Pneus Aro 16 R$ 259,90 e pneus Aro 17 R$ 299,90. Quer pneu barato? Venha para Lafel. Ok, estamos de volta com o podcast Bem Barra Velha. Gerson Clemente, tá Assim- bom demais, né? Porra, que bate-papo, né? Que bate-bola aqui, a segunda parte, ela vai vir quente, hein?
E quando a gente fala que vem quente, porque ela vai vir com algumas perguntas, vamos desmistificar algumas coisas. Mas assim, quando nós seguramos aqui para essa segunda parte nossa, tinha uma pergunta aqui que tu largou. Eu larguei a pergunta e tá chegando mais perguntas dos internautas também aqui, do boné. Então eu vou fazer a pergunta e a gente já pergunta encaixadinho desse bonezinho aqui em cima. Se é de esquerda, de direita, que posição que o Afrânio tá. Isso é uma mensagem de posicionamento dos partidos aí de lado. Conta pra nós aqui. Isso aqui é do PT? Esse aí tu ganhou deles? Hã? Não? Eu acho que se fosse do PT tinha tacado fogo, né? Nós temos o jornal dos últimos entrevistados da Betinha aqui do Partido dos Trabalhadores, Legal, né? legal. E daí o vermelhinho aqui do boné, né? Você já chegou com o bonezinho aqui. Então, E pergunto, né? O Afrânio é de centrão, é de esquerda, de direita? Que posição você tem? essa perguntinha aconteceu aí nos grupos aí do WhatsApp porque as pessoas não conseguiram compreender Certo. o que eu falei. E aí vai agora, para todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, o verdadeiro sentido da palavra respeito às individualidades que todo político deveria não ter, mas praticar. Tá? Qual foi a minha frase no vídeo, no tal vídeo fatídico que foi tão comentado? Que, se eleito, eu irei tratar a impessoalidade, que inclusive é um dos princípios da lei da administração pública, né? Que para quem fez concurso público aí, meu time lá já está cansado de ouvir, né? É o LIMP, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Certo. Se esses políticos nossos praticassem isso, hein, cara? Seria Coisa bom. linda que seria, né? Então, assim, eu sempre fui de direita. Eu sempre fui de direita, politicamente. Por acreditar que um Estado mais enxuto é mais eficiente. Por acreditar que quanto menos imposto o cidadão pagar para o governo, mais rico ele é. E menos rico o governo é para fazer essa lambança que a gente vê fazendo por aí com o nosso dinheiro. Eu sempre acreditei num governo de direita por valorizar a meritocracia e não a parceriazinha, e por principalmente estimular o cidadão, a pessoa, a não ficar com os assistenciais, aquela coisa, a vida inteira. Ter dignidade o cidadão. Porque dos maiores valores que eu aprendi com o meu pai, com a minha mesada, era ter um rendimento no final de uma ação que eu pratiquei correto. E isso me trouxe a personificação da palavra dignidade. Pegar aquele dinheiro e ir na vendinha da esquina e comprar uma coca. Olha só. Isso é dignidade. Uhum. Você não depender de governo, você não depender de ninguém. Apenas do mérito do teu trabalho. Do teu esforço. Do meu esforço. Trabalhou para comer, trabalhou para se vestir. Exato. A gente que vem do interior, da roça, é assim. É assim. Esses valores, eles trazem a gente, remetem a gente aos antigos, mas, assim, ó, eu não consigo ser diferente, tá? O meu filho em casa, ele limpa o xixizinho do cachorro, ele limpa o cocôzinho do cachorro, eu limpei. Isso não é demérito. Eu limpei merda de porco até meus 20 anos. E tem mais um detalhe que os pais da gente ensinam. O que é teu, é teu. As casinhas de tramelo no interior, não mexe com a filha do outro, ali tem que ter respeito. Exato. E se pegou coisa errada, se apanha. Eu sou da época que nós tínhamos uma propriedade que ela tinha uma rua aqui, aí tinha um potreiro que a gente chamava lá no interior, né? Assim, né? E lá do outro lado era o ponto de ônibus e o asfalto. A gente passava por dentro do terreno do vizinho. Vizinho, parente, 20 anos morando ali. Todo mundo se conhecia. Cidadezinha pequena, 3 mil habitantes. Uhum. A gente passava, a gente chegava na casa do vizinho. Ô vizinho! Ô, desculpa aí, eu passei aqui dentro, tá? Todo dia que a gente passava ali. Respeito. Respeito. E por isso também é outro motivo. O maior símbolo da propriedade privada, que é o que a direita prega, é o teu corpo. Ninguém pode tocar nele.
ninguém pode violar ele, ninguém pode te tocar ali, fazer qualquer coisa com o teu corpo sem que você permita. Sim. E isso é o maior símbolo de respeito às mulheres. Isso eu tenho como política minha. Então, quando eu falo que eu vou entrar na prefeitura para ser prefeito e vou governar para todos com o mesmo respeito, eu respeito essa galera aqui do PT. Sim. Tá certo. Claro. Seria muita É mediocridade. democracia. Seria muita mediocridade minha chegar aqui e dizer assim, ó, esse pessoal aqui é tudo vagabundo. É tudo. Não é. Eu tenho amigos aqui dentro, eu conheço. Sim. Tá? E é isso que nós temos que entender. O respeito, ele tem que existir. Então esse boné que tá aí O é um boné Make America Great Again. Uma América grande. Barra Velha novo? Barra Velha nova Barra Velha, Uma Barra Velha grande. de novo, uma Barra Velha Uma grande. América do isso. Trump. É isso? Barra Velha rumo a um novo futuro. Há um novo futuro. Barra Velha é um novo. Nós temos que respeitar a Barra Velha e colocar ela no caminho da prosperidade. Só assim a gente vai respeitar realmente aquele cidadão que morou aqui, que vive daqui, aquele pescador que mantém firme as tradições. Só assim a gente vai respeitar. A gente tem que entender que não existe resultados diferentes sem que você mude de estrada. Você tem que, para você chegar num lugar diferente, você tem que trilhar caminhos diferentes. E Barra Velha chega. Nós temos, é unânime o que eu escuto na rua. Toda a vida só muda a figurinha lá, mas quem está por trás é sempre os mesmos. E deu basta nisso. Acabou, o povo não aguenta mais. O Afrânio vem com essa pegada, então. Né? Respeito. Por isso, chapa pura. Sim. Porque a gente precisa de liberdade para fazer aquilo que tem que ser feito. E tem que ter culhão para fazer o que tem que ser feito. Sem fechamentos, sem conversa, sem negociata, sem politicagem. Sem politicagem, negociação existe em qualquer setor. Nós não vamos simplesmente... Política. Visando sempre o quê? Aí é que está a grande diferença do nosso projeto. Eu sei negociar. Eu sei negociar com uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Eu sei. Eu trabalho com isso. Eu não sou empresário porque eu não sei negociar. Eu sei negociar. Mas, lá na minha empresa, eu negocio para tomar prejuízo? Não. Não. Dentro da Câmara de Vereadores, eu como agente público, prefeito de Barra Velha, eu vou negociar para o município tomar prejuízo? Jamais, né? Não. É o povo que tem que ganhar. A barganha ela tem que ser voltada para os interesses do coletivo, do povo, não de um ou dois. Tu falou do respeito à mulher, né? Do seu corpo, respeito à mulher e tudo mais. Nós temos os idosos. Aqui na nossa cidade a gente não tem um lar de idoso. Não tem um ambiente para cuidar dos nossos idosos. Quando eu falo um ambiente, porque a gente tem aqui algumas experiências e algumas situações que foram passadas para nós, que tem pessoas aqui que moram na cidade, idoso, que a família o abandonou e ele não tem ninguém para ampará-lo. E nós não temos um local aqui. Esse tema, no teu partido, na tua administração, isso vai ser olhado com respeito? O respeito com um olhar mais apurado, né? Vai ter algo desse tipo para esses idosos? É uma necessidade da população? É uma necessidade então da nós vamos população. tratar com o respeito que deve ser tratado. Eu não consigo te dizer aqui, e essa é a verdade amarga, porque eu nunca vou mentir uma mentira doce para chegar lá. Jamais. Me nego a fazer isso. Eu não consigo te dizer se eu vou conseguir montar um lar de idosos, se eu vou conseguir fazer isso, porque, olha só, quantas obras nós temos inacabadas na cidade? Muitas. Nós primeiro temos que acabar com aquilo que foi começado. Na área da saúde nós temos postos de saúde que está abandonado, que está mendigo entrando e que está lá, e aquilo lá já está pronto, teria que estar organizado e cuidado. Olha a nossa UPA nova. Né? Inclusive a nossa UPA nova, eu quero assim, ó, destacar, né? Que não teve nada a ver com o nosso legislativo, não teve nada a ver com o legislativo do estado, né? Esses 5 milhões que vieram, teve a ver sim com a bancada do norte,
Isso é um grande problema da política também, se apropriar do mérito dos outros. Sim. Tá? Se apropriar. Não teve nada a ver comigo. Eu fui pego de surpresa também. Nós temos o nosso deputado estadual, Matheus Cadorim, que está olhando para Barra Velha como se fosse Joinville, a terra dele. Certo. Né? E preocupado com Joinville, junto com Barra Velha, ele, junto com A bancada. a bancada do Norte, tá? Decidiram trazer esses 5 milhões para cá para desafogar Jaraguá, Joinville, Itajaí, Joinville E e Jaraguá Jaraguá do Sul, pela necessidade de Penha, Pissarras, Barra Velha e São João de Itaperiú. Exato. Sim. Certo? Veio da bancada do estado de Santa Catarina, Exatamente. de um valor que foi conseguiram guardar, né? Não gastar, não gastar. e reverter para uma região que é necessária, que era Barra Velha. E tu vê só uma coisa, a gente preza tanto pelo respeito nesse mundo político, que eu poderia ter usado essa arma, dito assim, ó, como os políticos velhos fazem, né? Ó, foi o nosso deputado, foi eu que fui correr atrás do nosso deputado para trazer essa verba para Barra Velha. Só que, vejam bem, Você não fez isso. eu recebi essa informação uma semana antes da divulgação. E eu falei para o nosso time o seguinte, nós recebemos essa informação. Certo. Eu falei para o nosso time o seguinte, gente, vamos respeitar. Nós temos que mostrar o que é respeito. Vamos respeitar, vamos deixar os veículos de comunicação oficiais da prefeitura divulgar. Primeiro. Depois nós viemos e divulgamos que o Matheus Cadorim foi um dos responsáveis, junto com o Nelly, com o Cadorezo, Napoleão, essa galera toda que é a bancada do Norte. Certo. Entendeu? Então eles estão de parabéns. Eu fiquei maravilhado. Sabe quando você... É melhor que ganhar na Mega Sena, quando eu escutei que essa verba vinha para cá. Porque eu sempre falei, nós precisamos de um PA novo. Sim, precisamos. Mas eu sempre falo isso. Como que a gente vai ter um PA novo, com os recursos próprios aqui, se nós não temos uma máquina de raio-x funcionando decentemente dentro do PA? Ou um laboratório, que agora foi determinação, né? Um laboratório para exame simples. Certo. Que tipo de médico a gente vai atrair para Barra Velha se nós não tiver um laboratório lá dentro que dê uma diretriz pro cara? Tu é mecânico, tu entende mecânica. Como é que tu vai saber o problema? Não dou condições para eles trabalhar. Não Como tem. é que eu dou? Ferramenta. Não dou condições, não dou um ambiente, não dou uma condição. Ninguém vai pôr um CRM em jogo, Não. né, de respeito, se não for, às vezes, um médico novato, uma coisa assim. E quem vem, fica um pouquinho, vê que ele vai embora. Vai embora, ele não consegue ficar. Então, assim, vamos lá. E outra coisa, que a gente tem aqui uma dificuldade, uma deficiência muito grande, nós aqui, empresários, e a gente que trabalha aqui na nossa região, com filhos menores, os colégios não têm um tempo integral. Como é que tu enxerga isso? Tu tem uma funcionária que o filho, ela não pode vir trabalhar comigo, porque um outro período a criança não tem com quem deixar. Veja bem, eu, desde o começo desse projeto, eu tinha 3 diretrizes. Tá? 3 coisas que eu falei que eram sonhos. Porque a gente não pode prometer. A gente tem que entrar, ver como é que tá e viabilizar esse sonho. Um dos meus sonhos, eu fiz estágio dentro do CAPS, né? Eu estudei serviço social. Então, estudei para entender sobre políticas públicas, entendeu? Porque eu era muito crítico dentro da política. E eu fui justamente, imagina, um cara de direito, e dentro de uma faculdade de serviço social, onde tem um monte de gente esquerda. Tá? Imagina, os debates. Né? E o que eu fiz? Eu sempre falei para o nosso time, o segredo da nossa... da correção social, tá? Está na educação. E na educação em tempo integral. Por quê? Porque se você pegar e transformar isso num modo correto, tá? Que é o quê? A princípio, fornecer educação em tempo integral para aquela mãe que está dentro daquela casa, com 5 filhos, um barraco, com 5 filhos. Os filhos não estão dentro da casa, estão na rua, tá? Estão na rua. O pai vai trabalhar de pedreiro ou servente de pedreiro,
ganhar 1.500, 1.600 pila por mês, sai do trabalho. O cara, assim, ó, toda dependência química de álcool, de droga, de qualquer coisa, ela é um distúrbio psicológico, onde você busca um alívio Aquilo. pra você, né? O Fran bebe? Não, eu não. Eu parei de beber faz aproximadamente 1 ano e meio. Certo. A minha esposa mandou um vídeo pra mim sobre os pais. Desculpa te cortar, peguei a tua fala ali e perguntei isso, mas se quiser continuar depois, Não, eu continuo vai pra depois. linha da tua mulher, que a tua mulher pegou a frase, o vídeo, mas a pergunta é... A minha principal pátria é a minha família. A minha principal pátria é a minha casa. É o chão da minha casa. Ela eu defendo, eu entro na frente de um trem, na frente de um navio e sem pensar. Certo. E a minha esposa uma vez me tocou muito com um vídeo que ela me mandou. E esse vídeo tratava-se do pai estar sempre alerta para quando o filho precisasse de socorro, de ajuda ou de qualquer coisa. Desde então, eu tenho uma preocupação muito grande em me manter sempre alerta e 100% para o que para as pessoas que dependem de mim terem o meu melhor e o meu máximo. Isso é o meu lema de vida. Então eu não bebo. Eu simplesmente parei de beber e não me faz falta nenhuma. Minha família, meu reino. Exato. E nessa pergunta que o Jorge fez, de você não beber, você falou que estudou ali a parte de serviço social. Sim. E o serviço social, em Barra Velha, a minha formação é gestão pública, né? E uma das formações. E o serviço social que você estudou, ele abrange muita coisa. No caso de bebida, dependência química, temos o CAPS, né? Sim. Então Eu estagiei no CAPS. É bom ter um olho voltado para essa pessoa que depende, que tem vício, né? O meu pai, por exemplo, o seu Jovino, ele era alcoólatra. Então eu tive que estudar isso. Eu fui estudar isso, Gerson, me abri com vocês, e entrou nesse assunto. Aí eu fui verificar. O meu avô que veio da Alemanha, seu Lenz, era alcoólatra. Aí o vô e a avó eram alcoólatra e o pai também é alcoólatra. Então quem que tem que cortar esse laço? Sou eu. Para não passar para minha filha. Exato. Então é nós dois que temos que cortar esse laço da bebida. Então você está na tua água, está na minha água mineral. E é a gente que tem que fazer essa mudança, né? Então, a gente tem que dar o exemplo. O exemplo arrasta. E essa é a pegada dentro da prefeitura também. Eu não quero ser o prefeito que vai chegar lá e falar bonitinho com todo mundo, mas lá por trás o cara tá falando, olha lá o que tá fazendo. E nessa pergunta, então, você está preparado para cuidar também do social? Assim, ó. Não são nossos andarilhos, eu ia falar que não são nossos. É muito andarilho em Barra Velha, é muito cachorro Aí em a Barra gente Velha. fala de um caso, a gente social. tem essas pessoas que vêm para Barra Velha sem uma... Custa muito caro para o município o tal do social. Sim. E existe muita coisa que pode ser melhorada, ampliada e otimizada. Porque antes, minha opinião, do gesto do bem Barra Velha, antes você fazer um ambiente para os idosos, para acolher eles, do que gastar um dinheiro para fazer um ambiente para ficar pegando essas pessoas que estão entrando na nossa cidade e acolhendo, porque muitas delas, né, e aí tu tem experiência, estão lá porque querem. Exato. Elas não querem sair. Então, muitas vezes essa questão eu enxergo distorcida. Sim. Porque fazem um ambiente para esses andarilhos, para essas pessoas, para esses que têm os seus problemas, e esquecem daquele idoso, ou até mesmo de criança, que tem algum problema familiar e não tem um local. Ou mães aí que têm problemas aí com a parte familiar, com o marido, não tem um ambiente para ampará-las, mas fazem um ambiente para pegar esses anjinhos e guardar lá dentro. Minha opinião, eu não gastaria, ser prefeito, ou se eu tivesse esse poder em mão, não gastaria esse dinheiro nunca nisso. Existe assim, ó, existe uma avaliação, né, que a gente chama de acolhimento, e esse acolhimento é direito do cidadão. E eu, como líder do executivo, eu tenho que dar exemplo em seguir a lei, certo?
e dar oportunidade para essas pessoas querer sair. Agora, Estilo o prefeito de Chapecó, que ele fez isso muito bem feito. Né? Eu não conheço, mas pelo que eu Vamos vi, pegar o de Criciúma. escuto lá o pessoal que eu Criciúma, tenho amigos lá, Sim. diz que funciona do jeito que ele quer. É muita propaganda. Mas... Eu tenho alguns conhecidos lá, eu posso te falar, daí eu fiz essa pergunta porque é uma das questões aqui de Barra Velha e o que ele faz lá diz que é muito real, Sim, né? sim, pela voz das pessoas de lá, tá? É que assim, ó, o que acontece? Eu penso assim, primeiramente, a gente tem que ter visão de longo prazo. É que o nosso projeto ele vai muito antes de ter o problema do andarilho. Nós queremos resolver ou iniciar, porque isso não sou eu que vou fazer, isso é uma tâmara que nós vamos plantar para daqui 100 anos a gente colher. Tá? Mas precisa ser feito agora, porque senão daqui 100 anos não vai ter a tâmara para colher. O pé de tâmara leva 100 anos para colher. Então não vai ser eu que vou colher se eu plantar. Tá? Qual é o fruto? Tâmara. Tâmara. Qual o fruto? Então assim, Não compro ela não. vamos pegar Planta lá em casa. lá onde que eu tava, que eu parei, antes do que vocês perguntaram sobre bioma. O grande detalhe social, a grande ação social é a educação. A grande ação social é a educação. Você vai pegar, por exemplo, a nossa educação em período integral. Já tem uma escola que existe. Só que será que as pessoas que realmente precisam é que estão lá? Ou será que é filho, parente de político ou envolvido com a política? Que a mãe fique em casa? Não, Vamos lá. Que não possa, mas tem que ter um certo Controle. nisso aí. Tem que ter Com a controle. fiscalização. Tem que ter fiscalização. Tá? A nossa ideia é o que é? Escola em período integral para crianças de 0 a 12 anos primeiramente. Tá? Para quê? Para tirar aquela mãe de dentro daquela casa, daquele barraco que a gente estava falando, colocar ela apta ao mercado de trabalho, para somar renda com o marido, com a certeza de que o filho vai estar na escola com alimentações corretas para o desenvolvimento, tanto mental quanto físico da criança. Esporte. Tá? E o contraturno, o que acontece? Quando a gente pega uma criança dessa, que estava na rua, aprontando, aprendendo coisas que não deve, se transformando num cidadão ruim, num andarilho, num usuário de droga, num traficante ou num qualquer coisa ruim, o que acontece? A gente leva ele para dentro de uma sala de aula, ensina, trata, Vai dar um curso técnico. vai dar um curso de empreendedorismo, vai potencializar as capacidades dele, vai identificar, por exemplo, as potencialidades de gênios que nós temos. Nós temos um monte de crianças que poderiam ser consideradas como gênios. Sim. Ou jogador de vôlei, ou artistas, Vamos trabalhar o ou esporte ali músicos, dentro e tudo mais. tudo, empreendedores. Então, assim, a gente tem que conduzir essas crianças do modo certo, sem ideologia, sem essa ideologia política dentro da escola, Sim. para que essas crianças elas sejam o seu melhor e quebrem esse ciclo que você falou. Sim. Por quê? Estarem sem fazer nada e daqui a pouco se tornar uma pessoa sem nenhuma utilidade. É Mas muito fácil. quando a gente tem isso, vamos cuidar das nossas crianças aqui. Mas assim, Barra Velha, ela tem seus problemas, mas é um dos problemas nossos no verão. No verão ela aumenta muito. E a gente sabe por quê. É muito bom ficar ali na beira do mar e tudo mais, e um monte de gente ali no sinaleiro dando um dinheiro. Esses caras que vêm no final do ano, que ficam tumultuando, muitas vezes roubando, fazendo coisas ruins aqui, essas pessoas teriam, que tem aquele, como você falou, tu tem a responsabilidade como um gestor de uma cidade, né? De cuidar disso. Tem até uma verba, acho que vem Sim, para isso. existe isso. Mas ficar acolhendo isso, aceitando isso, sem um trabalho. Veja bem, eu não falei que eu acolheria. Não acolher. O acolhimento ele é feito no processo legal. Processo legal, A mas não assistência acolhimento. social ela faz o acolhimento. O que é o acolhimento? Ela identifica quem é, identifica por que está Pai, a ali, mãe, de onde está vindo. por que está ali, qual Isso. é o problema e encaminha.
Se a pessoa quiser encaminhar para tratamento, encaminhar Sim. para resolver isso aí, Certo. para dar um banho, Sim. entendeu? Se a pessoa quiser sair desse retorno, sistema, retorno, ela vai ter possibilidade Um de sair. retorno para tua cidade, alguma coisa assim. Ela ou até vai- alguns que estão perdidos com histórias que eu vou te contar agora. Tem problemas mentais. Um cara essa que teve, pessoa- não, ele teve um distúrbio porque perdeu o filho Sim. no dia do aniversário e da formatura. Ele foi encontrado em Pissarras e ele era um juiz. Sabia disso? Sabia? Eu vi isso. Foi encontrado, estava numa casa ali em Pissarras com uma mala e todo dia de manhã ele ia lá para a praia e voltava. Então demorou semanas para alguém identificar. Uma vizinha foi lá, abriu a mala e viu que tinha a carteira dele e tal, puxou, olharam, ele era o juiz, a família veio buscar. Essas pessoas eu acho que teria que ter realmente essa Mas esse é o acolhimento. acolhimento. É ver o que é. Porque Sim. pode estar perdido, Entendeu no que momento tudo se se leva para a família dele. Cada caso é um Chama. caso. Agora tem uns que não querem muito essas coisas. Aí esses que estão mal intencionados, esses ainda vão dar Vai para suas... uma carteirinha de boas-vindas, né? Porque, assim, ó, não tem como você passar a mão na cabeça de Não, quem não não dá. quer melhorar. Não dá para aceitar, Alfredo. Sim. Isso aí é uma coisa que nós daqui de Barra Velha, a gente fala como munícipe, Não como- pode, não eu não podemos. aceitaria Não. que você, alguém, né? Eu falo você porque você aceitar isso tranquilo, Não. né? Chega no inverno, vamos arrumar um lugar, beleza, para passar o frio. Não, arrumar casinha, arrumar coisa. E aí o cara vê, oh, aqui é muito bom. E não vai mais esmola. E o comerciante também fica dando esmola. Fica dando A esmola, ajuda. em Itajaí, na Faculdade de Serviço Social, a gente fala muito sobre isso. Sim. A esmola só ajuda o cara a se manter naquilo. Continuar na rua. Que é a mesma coisa que as bolsas. Tá bom aí, né? Não vou trabalhar. Alguém me dá. Então a gente vai ter que um basta nisso. É isso. A cada ano vai ser diminuído porque O que vai ter um acontece é trabalho assim, a social gente tem diferenciado. exato, é um trabalho social para tirar o indivíduo da situação onde ele está. Certo. Ajudar ele a caminhar com as próprias pernas. E mudar a realidade dessas crianças num período máximo de 15 anos. Veja bem, eu tenho um sonho, esse sonho que eu tenho, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou batalhar e trabalhar para isso. Porque se nós tivermos políticos que realmente querem mudar a realidade social do nosso país, em 10 anos a gente muda. Porque essa criança que vai para esse contraturno aprender sobre todas essas coisas, ter acesso a empreendedorismo, a legislação, a tudo isso, esporte, cultura, tudo isso, e potencializar isso da criança, Ela muda de vida. ela muda os pais. Muda. E em 15 anos, a gente tem um cidadão, um indivíduo que não vai ser um cidadão descumpridor de leis, que vai ser um cidadão que vai cuidar do patrimônio público, que vai cobrar de quem ele vê errado. Mantendo a cidade limpa, não jogando Mantendo a papel no cidade chão. limpa. E é Verdade. isso. Por quê? Lá no intervalo, a gente ia fazer uma pergunta para ele. E a gente emendou e foi. E agora É que o papo é bom, né? Mas tá bom, mas tá fluindo. É um podcast, É um podcast isso aí. assim mesmo, A né? gente tá nessa pegada. E assim como o Afrânio do Partido Novo, do 30, está aqui, a gente quer ver você também aqui de outros partidos, candidato a prefeito de Barra Velha, estar aqui com a gente. Que já foram convidados, com data, Seu- todos eles. Se a intenção é fazer o bem pela cidade e apresentar propostas boas, por que Aqui não é o vir? local. Por que não vir, E né? estamos abrindo o microfone para todo mundo. Exatamente. Ontem, quando passava a Betinha no vídeo, o pessoal botou ali embaixo: todos serão convidados para estar aí com o Gerson, com o Aldair. Todos estão convidados, né, Gerson? Os Todos 6 estão candidatos a prefeito Já estão, né? de Barra Velha já estão convidados, né, Rafael? Até quem não pode vir vai ser representado pelo Isso. vice. Então a Exato. gente faz muito claro. Mas não como pode o vir. candidato não pode vir. Nesse momento o Bismarck está impedido, né, por uma situação lei aí, Isso. né? Mas foi convidado o Bismarck para vir o Mas vice. por não poder vir, vai trazer o vice, vai estar aqui presente para responder as perguntas. Semana que vem teremos o Bismarck aqui, Não, na telinha. o Bismarck não, nós teremos o O vice, vice do dele. Bismarck. O vice do O Bismarck. vice do Bismarck aqui pelo motivo do qual ele não pode nesse Isso. momento. Mas os outros estão convidados, até para um bate-papo aqui. no debate. Exato. Afrânio do Partido Novo, do 30. Sendo uma cidade litorânea com todas as belezas naturais, você sendo eleito, qual será seu trabalho para alavancar esse turismo, para receber e investir nesse setor empresarial? O que você vai fazer?
Primeiro, usar o FUNOL para o que ele foi realmente determinado. Né? Mas tem 40 milhões de FUOL ali em conta. Não, tem tem 14 e pouco. 14 milhões. Por que essa, por que essa 14 distorção? milhões. Por que essa distorção de valores? Porque Barra Velha não tem números. Olha aí. Barra Velha não tem transparência e não tem números. Há uma distorção, né? Veja bem, Tem candidato nós... falando que tem 40 milhões para colocar. Então 40 milhões é muita coisa, então não é 14. 14. Porque 14 daí quem milhões. está lá e... Que agora, inclusive, Acredita. foi decidido que vai ser feitas, graças a Deus, né? Tá, Vai ser feitas 2 barrinhas da Boca da Barra da Itaju. da Itaju. Que há muito já foi prometido e não foi feito. Né? Atrasada a vida dos pescadores. E muito, né? E atrasa na boca da barra principal ali a entrada de barcos. Meu Deus. Né? Atrasa o Absurdo, turismo. absurdo. Assim, ó, o nosso FUNOL ele foi desenvolvido para embelezar a cidade, né? Essa é a básica. Ele é pago, foi aumentado o imposto justamente com o intuito de que, olha, empresário, você que vai investir na Orla de Barra Velha, você vai ter essa contrapartida que é para vender o teu imóvel melhor para o comprador. E o que é feito? O que é feito? E o Conta que para que foi nós. feito? O que foi feito? Primeiro que o conselho, né, do FUNOL nunca foi mantido da forma que tem que ser mantido. Que era composto por 6 pessoas. Era para ser 3 políticos e 3 técnicos, representantes da sociedade civil organizada. Certo. Né? CDL e tal. E, cara, até agora há pouco, por livre e espontânea pressão, eles até colocaram um representante da CDL agora. Mas os outros são políticos. Que paridade de interesses a gente vai ter nessa 5 para 1. definição desses recursos, né? 5 para 1 ficou. Fica Então, foda. assim, é complicado. Fica né? voto vencido do outro lado, se não tiver a cabeça, então já tá errado. Tá errado. Né? Não é essa a finalidade. Mas, enfim, o que eu vejo mais é esse descaso com o dinheiro público. Vamos pegar a nossa obra lá do centro, da Praça Central. Qual? Aquela que tem uma lombada que foi feita Isso, no que tubo? entrou água dentro do negócio do contribuinte, que é quem pagou por aquilo. Imagina, você pagar para um pedreiro para ir lá fechar a porta da tua casa para cada chuva que vinha entrar água dentro da tua casa. É mais ou menos por aí. E é isso que a população tem que conscientizar. Esse dinheiro que é gasto, não importa que a prefeitura agora foi lá arrumar. Quem vai pagar pelo conserto somos nós. Então nós temos que exigir que esses políticos façam a coisa certa na primeira vez. E tenham visão de longo prazo e o projeto certo. Mas 8 aí anos? entra a fiscalização, né? 8 anos? 8 anos do quê? 8 anos, projeto a longo prazo, 4 anos é pouco pra ti. Tu vai... Projeto a longo prazo, estou falando da Barra Velha daqui 30 anos. Tá. O novo não pode reeleição ou já mudaram essa Cara, não é que não pode a reeleição. era uma... Eu não concordo com isso. Tá. Agora, se a gente tem um projeto e está sendo desenvolvido da forma coerente, da forma correta, por que não ter uma reeleição? O que é o problema aqui não é a reeleição. O problema aqui é a intenção dos políticos com a reeleição. Os outros 4 não fazerem nada, Claro. coisa correria, é isso que tu fala? Também. A gente sabe, né? Todo mundo sabe, né? Né? Mas assim, essas obras que são feitas por vai lá, desmancha, faz de novo. Vai lá, asfalta. Putz, não esquecemos de colocar um tubo do outro lado. Rasga o asfalto de novo, coloca de novo. E assim vai. A nossa cidade ela não prospera, por quê? Não se tem uma visão de longo prazo. Não se tem uma visão de longo prazo. É sempre para ganhar a eleição. A nossa cidade estava parada. Ela estava parada até o ano passado. E agora está parada de novo. Agora você vai ver o que vai acontecer. Um monte de obra, um monte de coisa. E eu tô cansado de ver essa palhaçada com a população a vida inteira. A minha rua lá da frente da minha empresa faz mais de 1 ano e meio que não é passada a patrola. A patrola que tinha, ela ficou de pedaços, né? Não, mas nós temos patrola nova. Tem a nova? Aí como é que um turista vai vir pra cá se você não consegue ali no centro, passar uma patrola na rua? Você vai rodar ali no centro ali, cara, assim, acabei com a suspensão do meu carro. E rodar pela essa cidade para conversar com as pessoas. Eu acabei. Tá? Por isso que estão comprando o troller, né? É mais Cara, forte. mas tá doido.
Nossa cidade com esse É mais PIB, forte. com esse PIB que nós temos, com esse rolo de dinheiro que nós temos, é o cúmulo da incompetência administrativa. Dinheiro tem, então. Dinheiro tem. Só O que não tem é projeto. usar no lugar certo e o projeto para botar isso em Exato. ação. Com esse orçamento da Prefeitura Municipal de Barra Velha hoje, né, que aumentou hoje, essa 250. arrecadação, 250 milhões, o que você fará? Vamos já direto, as prioridades que você vai ter. Primeiro que esse 250 milhões não vai vir 250, Certo. tá? Isso é uma projeção. Nunca vem o que é. Nunca vem o que é. Uhum. Segundo, que lá o ano que vem, nós vamos ter que seguir o que o atual A prefeito cartilha fez. foi, é a lei, né? É a É legislação. a legislação. Tem que seguir, né? Não tem como ser diferente. Tem que pagar as contas que foram Tem que pagar as honrar, contas, honrar. O dinheiro tem que foi empenhado para cada, tem que honrar. cada secretaria. Agora, é o seguinte, as pessoas que querem fazer a coisa certa dentro da prefeitura, elas vão ter total autonomia para fazer as coisas certas. Tá? Contratos que não são honrados, paver que é dado para a empresa ganhadora de licitação, para fazer as obras porque ganhou licitação com preço abaixo. Essas coisas todas, isso nós não vamos tolerar. Tá? O empresário ele tem que ter liberdade. O empresário, na sua grande maioria, quer fazer a coisa certa. Ele quer ter o direito da ampla concorrência numa licitação. Sim. Ele tem que ter esse direito. Tá? A ampla concorrência, ela visa isso. Então a gente tem que trazer transparência para isso. E nós temos uns projetos bem bacanas nessa questão, que mais para frente a gente vai colocar. Nós Tá? estávamos falando de patrola aqui, mas hoje tinha 2 britadores que o seu Walter tinha deixado no governo passado, que ele esteve aqui, né, no primeiro bate-papo projeto aqui, fábrica de tubo, ele tinha comprado uma fábrica de tubo ali também. Se você tem britador, tem fábrica de tubo, você pode ser autossuficiente o município para fazer, né? Mas daí vai da gestão de... A tua ideia, porque temos muitas ruas para calçar, né, Frânia? Sim. Aqui dos Açorianos, você está visitando, você está vendo, tem muitas ruas, tem várias residências hoje lá na Quinta, Funcionou. bairro Itajuba, Funcionou? né? O que tu fala que funcionou? Tu acha que, da forma administrativa que está sendo tocada a prefeitura, nós ter mais coisa, nós administrando, vai funcionar? Mas tu acha então que comprar isso de Tá. terceiros, se ele E serve? daí, calçamento, o concreto ou asfalto, que hoje é discutido mais, né? O que é mais Sim. barato? Você vai O cuidar dessa calçamento é mais parte. barato, com certeza, Né? né? Tá, bom, mas isso aí é um passado que não cabe, assim. Não cabe. Mais, né? Então, assim, não vou falar mais Eu acho que o que, Sim. o que der, Grandes o que avenidas, precisar tirar da administração da prefeitura é melhor. Principalmente a garantia. Sabe por quê? A prefeitura ela tem que ter garantia. Tá, mas Garantia. uma garantia que você também entende que uma empresa que presta um serviço hoje, ela pode daqui a 3 anos não estar mais no mercado, pelos todos os motivos, e a gente não ter essa garantia para ela falir. Ela tem que Mesmo. respeitar a legislação legal. Se não tiver no mercado, beleza. Bom, e perdeu, então perdemos eu não junto. posso jogar com uma coisa futura assim, Pois é, mas aleatória. quando você tem essa máquina sua, pública, ali trabalhando, que está na sua frente, um britador, onde você tem aqui uma região de um rachão, que tu consegue pegar aquele rachão, Concordo. triturar e jogar na frente daquela casa, daquela senhora que precisa lá, que está aquele barreiro que as crianças estão colocando o pé na lama, que não tem um projeto de um asfalto ou de um Sim. calçamento, mas um rachão, a brita, Sim, né? sim. Aquilo já é o suficiente. E hoje, para nós conseguirmos isso, é uma luta, porque tem que comprar isso de uma empresa onde que tem todo um processo e muitas vezes é aquele 5 metros, 10 metros que já vai Alguns ajudar pontos, aquela família. alguns pontos que são recorrentes dentro da administração pública de uma prefeitura, que são estratégicos, aí é que tá. Eu não consigo te dizer hoje se é viável a gente comprar ou se é viável a gente manter. O preço já fala da brita e disso. É muito longo esse valor, é alto, é disparelho. Mas Tá? custa O que para eles pagam? fabricar também. Não, mas se você tem que bom, toda empresa tem que ter seu lucro. Sim. Mas quando existia um britadouro, tinha essa Do condição, município. era do sabe? município, Se o refere. valor da carrada era muito mais baixo.
Tá lá na prefeitura. Sim. Isso tá lá o valor que eles operam hoje, Sim. né? E o que operava naquele momento, né? Se eu for falar aqui o que eu acho disso mesmo, desse valor, Sim. de como é que era conduzido esse britador, que eu vi coisas, Certo. né? Nós temos que censurar esse Certo. podcast. Então, assim, ó, Sim. o que Aqui tá acontece? aberto. Se tu tem, pode em algum momento pedir, tá, prova isso, aquilo. Pode acontecer isso. Não. Mas assim, Mas eu vi Sim. coisas. bom, A gente não tem como provar. A gente sabe. Todo cidadão por que sabe. deixaram então? Deixaram largar solta a corda. Mas isso se tu tivesse condição, né? Condição de botar, trabalhar. Eu ia fazer conta. Tu ia fazer a conta. Eu ia fazer conta. Igual- Se é mais barato para o município e o Comprar cidadão é o equipamento. beneficiado, a gente Vai compra ter. É equipamento. igual da Casana. Exato. Você aqui fez uma conta muito clara para Exato. nós. O que tinha no passado com aquela empresa, o que o município arrecadava e o que ele 250 mil por mês? Então, Exato. assim, Naquela época, né? É nesse quesito que a gente tá indo. como empresário, muitos É tudo uma entendem questão de custo-benefício. números. Números. E sempre visando o bem do município e do cidadão, do contribuinte. Sim. A gente está lá como chefe do executivo, para quê? Para ser um executivo. Certo. E o executivo faz isso. Executivo. Números. E O que dá for trabalho. para o município, Dá dá trabalho. trabalho. Então, assim, Se fizer a será coisa certa, dá que essa trabalho. administração que teve passado aqui, vender os britadores, vender os caminhões, trator, Eu sou muitas coisas, suspeito em falar porque eu não foi tudo alugado. A gente não sabe, porque não tem números. E eu digo uma coisa, nós compramos números. Nós compramos números de Barra Velha, um estudo sobre Barra Velha para estudar. E por incrível que pareça, pasmem, tem coisas que nós temos número de 2021 só. Nós não temos número atual. Agora eu te pergunto uma coisa. Como você sabe para onde você vai sem saber onde você está? Porque você tem que saber quanto você arrecada e quanto você vai gastar, né? É um exemplo básico na casa da gente. Mas Você não vai gastar principalmente, mais do que recebe, principalmente dentro da administração, e quem é administrador, como eu sei que vocês aqui também são, a gente tem que saber aonde a gente está. Como é que está a saúde? Qual E quais tá são as sendo prioridades? Sim, Números, gargalos, prioridades. Os políticos, eles não elegem prioridades. E aí, assim, ó, o dinheiro... Eu te garanto que se você tivesse dinheiro infinito aqui, a tua ideia voa. Você Sim. faz um monte de coisa. Agora, você não precisa eleger prioridade, porque você tem um dinheiro infinito. Agora, lá dentro, não. Você tem que eleger as prioridades, pautadas o quê? No anseio do povo. O que precisa resolver antes daquilo? Sim, Sim. com Ó, certeza. Prânio, tá muito importante essa conversa do podcast em Barra Velha, porque ajuda o eleitorado, ajuda o município de Barra Velha a clarear a cabeça clarear. dele, esses números que vêm aí com muitos momentos aí, que é 40 milhões, já virou 14, 250 milhões, que já não é isso. Então, assim, o candidato que vem aqui com uma oferta muito grande, fala que vai ter isso e aquilo para colocar na administração dele, ele já começa mentindo, então. Todo candidato chegar aqui e prometer que vai fazer obra de qualquer coisa, que não seja hoje o atual prefeito, e nem sei se ele também tem esses números, Certo. tá mentindo. Veja bem que até agora eu não falei absolutamente nada que envolvesse grandes obras, grandes projetos, apenas resolver o problema que nós temos hoje, que é essa Terminar falha as obras administrativa. inacabadas aí, né? Essa falha administrativa, essa politicagem dentro da nossa política. Sim. Tá? É um cenário bem complicado aqui para Barra Velha, né? Nós temos que levar, olha só, a minha mente, ela trabalha assim em perguntar para o político, quando eu era eleitor, Uhum. não o que ele vai fazer. Como? Como? Como tu vai fazer? Tem projeto? Cadê? Tem dinheiro? Tem dinheiro? Primeira coisa, como que tu pretende fazer? Ah, vamos pôr uma guarda municipal. Com que orçamento? Que orçamento? Hoje uma guarda municipal vai dar mais de 7 milhões por mês. E o problema não é nem esse. O problema não é nem a folha, nem onerar a folha. Aí você vê incoerência e a falta de conhecimento das pessoas em administração. Tá? Porque quando você coloca uma guarda municipal, você tem que fazer o treinamento, você tem que responder juridicamente por todas as cagadas que essa guarda municipal vai fazer e faz. Busca referência Vai fora. ter funcionários que vão... Busca referência fora. Antes de fazer uma guarda municipal, investe pesado em automatização.
para que auxilie a quem é o dever, que é o Estado, a Polícia Militar, a zelar pela segurança do município. Monitoramento, então. O monitoramento eletrônico, a exemplo de vários Entrada e municípios, saída da cidade, é isso. cuidando com Tá? isso. A prefeitura ajuda a fazer. Tá? Os empresários, eu garanto para você que a população ajuda. Regulamenta isso, que tá uma bagunça isso aí também. Regulamenta, faz a coisa certa. Tá? Entrando nesse assunto da segurança pública, as câmeras que foram instaladas no município de Barra Velha, um exemplo ali, né? Sim. Eu até fui na tua empresa, na época, o secretário pediu um patrocínio ali. Teve 2 patrocínios de empresas da cooperativa ali do São Cristóvão, Sim. que patrocinou, e a empresa Roga, que patrocinou, que deu o primeiro start para construir aquele negócio das câmeras, controle né? de segurança lá do fora. Então, a empresa Roga e essa empresa de cooperativa, né? Cooperativa. Ali do São Cristóvão, que foram as 2 primeiras empresas que tá montado, tá ali. Nós temos que explorar isso. Explorar sabe? mais, sabe? Esse networking que a gente traz do empreendedorismo, do empresariado, cara, isso aí nós temos que... Assim, ó, eu fui num evento da CDL lá no centro que visava vender Barra Velha, gastar não sei quanto, e os empresários todos, eles não acreditam, era nítido, olhava, é um projeto muito bom, mas olhava para a cara dos empresários, fazer o quê? Desacreditados. Desacreditados. Sim. A gente tem que devolver para essa cidade A credibilidade. a credibilidade. Eu amo morar em Barra Velha, é aqui que eu... Mas não adianta falar, Administrar- tem que tratar com tratar com respeito, com respeito. coerência ética, você tem que ter coerência ética, o Cortella fala, coerência ética, fazer aquilo que se faz, ou, quer dizer, fazer aquilo que se fala, não é fazer aquilo que se Sim. faz, é redundante, né? Fazer aquilo que se fala. Se você fala que você vai entrar lá e vai respeitar a cidade, respeita a cidade. Sim. Respeita o cidadão. Não fica pegando dinheirinho que o cidadão paga com muito suor e colocando em porcaria. Colocando em lombada que daqui a pouco vai lá, tira a lombada, coloca a lombada. Só para mostrar que está sendo feito alguma coisa. Isso não pode mais acontecer. Tá? O Afrânio vem com uma vontade, é o novo, é o Com clean, garra. vem com garra para fazer a diferença. Eu ia falar que ele tá com machado no dente, Ele mas tá, não é com uma né? faca aos dentes. É que me irrita olhar tanta irresponsabilidade, para não chamar de incompetência, tá? No mesmo lugar. E assim, ó, dentro do corpo de funcionários, existe muita gente competente que está anulado. Sabe por quê? Que é o bem Porque é mandado por gente incompetente que foram colocados lá por mero cargo político. político. E que, Com o dobro do salário. e que mandam neles e Sim. eles não têm aquela autoridade que Que tipo de... Pega aqui o teu encarregado aqui do Sim. teu setor. Coloca qualquer um aí que não sabe nada. eu boto pra Coloca para chefiar ele com o dobro do salário. Vamos ver quanto tempo a tua equipe dura. aguenta, destrói. Arrebenta a equipe. Por que o nosso funcionário público, tu chega lá, Tá desmotivado. ele tá lá com a cara de bunda, Desmotivado. fazendo o mínimo do mínimo? Sim. É porque não Cumprir tem horário. motivação. Então, E não é dinheiro, tá? essa é uma pergunta que o funcionário público concursado ele pergunta: o Afrânio entrando na prefeitura vai respeitar aquele profissional que está concursado e vai ver também se ele tem condição Eu não vou só respeitar, de continuar, eu vou trazer ou dignidade para eles. receber um cargo de confiança para... Ele já comanda bem o setor ali. Isso eu não dependo da Câmara de Vereadores para Tem aprovar. maestria. Não. Eu vou trazer dignidade para essa turma que quer fazer a coisa certa. Que passou num concurso público acreditando em legislação, acreditando que ia ser um super-herói lá dentro. Tá? É isso que a gente tem que ter. O nosso seletivo, ele vai priorizar para os cargos de chefia, para os cargos de diretoria, de secretariado. A gente não tem nem um secretário. Tá? Vai priorizar o funcionário público efetivo que Queira. realmente queira fazer a coisa certa. A casa é deles. Sim. O lugar de trabalho é deles. A minha esposa é efetiva. Tá? E é uma judiaria. Eu não me meto no dela porque a gente deixa bem dividido as coisas na casa. Mas assim, ó, é judiado. A minha esposa, tu conhece minha esposa? Sim. Ela é advogada, ela tem pós, ela tem... O carro do Procon foi ela que fez via MP para ter o carro lá dentro. Então assim, e ela é chefiada por alguém
que sabe menos que ela, toda a vida entra prefeito e sai prefeito, é assim. Aham. Não estou falando da pessoa que está lá hoje, que é minha Certo. amiga também, não tem problema nenhum. Sim. Só que o sistema está É errado. um cargo político, né? É um cargo E político. essa pessoa que mudou está o no cargo salário. político, ela não tem preparo. Um exemplo aqui que eu vou dar aqui, Gerson. Eu fui convidado para ser secretário do município, eu fui estudar, eu fui fazer gestão pública, por quê? Para me preparar para fazer o meu melhor, e deixei meu melhor lá. Sim. Sabe, hoje eu estou aqui com o Gerson, estou aqui na empresa como vereador externo, numa nova profissão, num novo momento, Sim. aqui no podcast também, mas eu fui me preparar, você tem que se preparar. Você aceitou a missão, você tem que se preparar. Olha, Você vai entrar na prefeitura, você vai se preparar mais, né, Flávio? sim, com certeza. Eu já estava olhando, agora, esses dias atrás, eu já estava olhando faculdade, isso e aquilo, para ver se encaixava a agenda e tal. Porque, assim, ó, a gente tem que entender que o mundo, eficiência se mede com resultado. Ele não se mede com outra coisa, é com resultado. E o resultado dentro da gestão pública, ele tem que ser comprovado antes de você entrar. Um grau escolar, uma Eu não digo nem base. grau escolar. Uma base. Mas assim, ó, tu pega um cara... Ó, eu conheço um amigo meu que é dono de uma empresa Sim. de tecnologia. Ele não tem o segundo grau. Não, sim, Certo. isso. Só que ele é um mestre no que ele faz. Ele tem filiais em vários países. E assim, ó, ele tem resultado. Ele tem resultado. Porque ele bota equipe, ele acredita e tem o conhecimento. Ele buscou conhecimento informal. Certo. Eu não estou julgando o cara que não tem... Não tem Sim, não tem sim. canudo. Não tem o canudo. Não tem o canudo. Até o meu estagiário tem. Pois é. Sim. Mas está lá que o dia começou. Tá? Aproveitando Todo que mundo tem. o telespectador quer saber a tua formação. Já Eu- vou contar pro povo aí. Eu fiz tecnólogo em eletrotécnica, Certo. né? E com ênfase em automação industrial. Então, era uma coisa que me fascinava muito, cara. Muito, muito, muito. E hoje eu tenho... Nossa, na verdade, tenho um certo ranço para mexer com isso. Não sei por que motivo que aconteceu isso, mas ainda assim, ainda gosto, tá? As automações lá na minha empresa sou eu que faço, e, enfim. E depois eu fiz faculdade de serviço social, né? Sim. Um pouquinho antes de eu comprar a empresa. Quando eu comprei a empresa, virou uma loucura. Aí, conciliar estágio com... Nossa, era uma loucura demais. Então, é isso aí. Só que assim, ó, eu fui criado por um cara que tinha, acho que 5 ou 6 faculdades, entendeu? Aham. E foi diretor do Banco BESP durante 25 anos. Então, eu tinha um professor universitário em O casa. teu pai foi um mestre, você me contou isso, e o exemplo que você dá pro teu filhinho, É. na mesada, ele estava me contando um dia. Educação financeira. O filho queria um videogame, uma coisa assim, se fosse não. Tu Nós vai estamos- economizar e vai comprar. O pai vai botar depois mais um dinheirinho, mas tu vai economizar. É isso aí. Outra coisa, assim, rápido, a gente está aqui a gente tá alongando, o bate-papo é muito bom, tu tem muito conhecimento, dá para ver que tu tem experiência nessa tua caminhada que tu vai aí, com certeza, eu creio que tu tá buscando a vitória, Sim, né, com todos certeza. nós. Mas diante desse cenário, né, diante desse cenário de Barra Velha, né, político, né, qual a tua opinião, assim, bem desses vereadores dessa gestão antiga aí? Tudo que aconteceu, qual a tua opinião? Eles foram omissos? Olha só. Foram despercebidos, eles não tiveram conhecimento, não conseguiram segurar essa avalanche de problemas? Então, tem até um vídeo que eu falei lá na nossa convenção, né? Aham. Isso é minha opinião. E como cidadão, eu espero que os vereadores respeitem a minha opinião como cidadão, porque até ontem, né, Sim. eu era um cidadão comum que nunca fui nem filiado a um partido. Certo. Tá? Então, essa é a minha visão. Se os vereadores desta gestão e das outras, e quem foi vereador nas outras gestões sabe o que eu estou falando, e eles sabem que por trás dos panos, eles, lá na consciência deles, não tem como fugir disso, de Deus também não tem como fugir, tá? Um vereador que está na Câmara de Vereadores, com tudo isso que aconteceu com Barra Velha, e vem acontecendo ao longo de 30 anos, e não faz nada, é o quê? O que é? Olha só, tem a questão da incompetência, que eles não são vereadores porque não estão cumprindo com o seu
básico, que é o quê? Fiscalizar. Fiscalizar. Uhum. Tá? Também não estão conseguindo cumprir com o coletar a informação do povo e trazer para dentro da Câmara Legislativa para poder legislar, para sanar esse problema, esse anseio do povo, de quem colocou eles lá. Da necessidade. Da necessidade. Então, os caras são muito incompetentes. Tem essa... Falta de comunicação com o eleitor. Tem essa coisa. Tem o conivente. Uhum. Sabe, mas não vou fazer nada porque eu tô aqui na minha, tá tudo certo. Esse é o conivente. Ele é tão cúmplice quanto o cara Vai do jeito foi que o barco cúmplice. Né? Entendeu? Ele é tão culpado disso quanto o ignorante, quanto o cúmplice, que é o outro coisa que eu coloco. O cúmplice, ele ajudou. Eu não sei quem ajudou deles, eu não tenho superpoderes, eu não sou investigador, eu não sei. Mas teve ajuda também. Não vem me convencer que o executivo fez toda essa lambança e a Câmara de Vereadores ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu há muito não vou na Câmara de Vereadores porque eu não consigo ficar lá. Eu não consigo. A última vez que eu fui, foi aquele dia que eu fui lá que tu me convidou. Sério. Mas é tudo alinhado. Nós não temos discussões como deveria ter. O vereador ele tem que ter liberdade. Nós fizemos um evento, um café para empresários. Para ouvir os empresários. E Sim. eu dei o microfone para o Afrânio. Sim, Né? sim. E aí o nosso atual prefeito da época foi lá e a primeira coisa que ele falou para mim foi um tapa de luva de pelica. Agora tô falando como empresário. Um Uhum. tapa de luva de pelica, assim, um tapa de luva na cara. Luva não, ele me deu um soco na cara. Para não falar um chute nas partes baixas, né? Uhum. Em todo mundo que estava lá. Vocês pensam que a empresinha de vocês é difícil de tocar? Vem tocar a prefeitura. Já menosprezou as empresas. Né? Pô, cara, 90% do PIB de Barra Velha estava lá dentro. Você quer saber por que o empresário não tá nem aí, não quer vir para cá? Pela falta de respeito do povo. Não tem? Não existe, cara. Não existe ambiente para vir. Eu tive com um empresário que tem um negócio gigantesco a nível nacional. Não, a nível mundial. Tá? Agora, essa semana, conversando. E eles têm interesse em trazer a empresa para cá. Tá? É uma empresa que vai revolucionar a questão de embalagens. Tá? Certo. Cara, por que você não vem? Se tiver um ambiente favorável, A gente vai. e não é um ambiente favorável, eu quero isso, eu quero terreno, eu quero... Não, terreno, só quero que luz não elétrica, atrapalhe. não atrapalha. Eles vêm e compram. E o empresário que vem, ele vem e compra. Ele nem Só que não atrapalha. Mas eu acho que teria que ter o respeito a esse empresário e dar uma condição a ele. De imposto. Porque se você vem aqui e traz 80 empregos diretos, aí você, tu tem que abrir as portas e dizer o seguinte: vamos dar aqui uma isenção de imposto. Tem a lei de Vamos dar- 2018. mas esse executivo ir lá e conversar com ele, né? Tem Talvez que ter respeito. mandar respeito a ele, né? Então, assim, isso vai o quê? Trazer outros, porque a gente se conversa, vamos botar dessa maneira? Sim. A gente se conversa, né? Sim. Vamos lá, tu trabalha com segmento de madeira, tu de autoclavagem lá, Sim, tu comprou um produto de Pio, da Montana, sim. dessas empresas. O que o que limita essa empresa, né, essas empresas, uma dessas que tu está aqui perto, de trazer um ponto deles aqui para fazer uma distribuição? Se tu fala bem, né, se ele vê que tu está prosperando, e aqui por nós termos uma região muito boa, Logística. porto, logística, aeroporto, você falando bem, tendo tudo isso, por que isso a gente não consegue trazer essas pessoas para cá? Por falta do quê? Do respeito. São N motivos. Por exemplo, tem um problema que acontece muito em Barra Velha, e todo mundo sabe e ninguém fala nada porque tem medo. Tá? Que é o quê? A informação privilegiada. A prefeitura sabe que a empresa está vindo, está querendo vir, conta para 1 ou 2 pessoas, empresários aí. Os caras vão na frente, compram o terreno e vendem pelo 5 vezes o valor Exato. para a empresa. Aí a empresa olha e não dá. Já onerou. A empresa não vem nem.
já onerou. Isso é um dos problemas, né? É um dos problemas. Vamos lá, a gente quando tem um problema num avião, que é uma fatalidade, ele cai, a gente tem uma caixa preta que nos traz algumas informações. A Prefeitura de Barra Velha tem algo escondido que se tu chega lá, tu abriria isso ao povo? Eu tô te falando assim, não sei se tem. Eu tô te falando que dentro de uma casa há segredos. Pode, né? Uma parede rachada. Nem todas, se você medir um pedacinho, ela vai estar um pouquinho maior uma que a outra. A Prefeitura de Barra Velha tem uma caixa preta? Porque tu fala de informações privilegiadas. Não só uma caixa preta. Não tem uma só. Não. Não tem uma só. E é por isso que tem um monte de gente que abomina a ideia da gente chegar. Porque comigo não tem negociação do que é errado. Não tem negociata. Não tem isso. Alfrânio não vai deixar isso passar em branco, então. Óbvio que não. No nosso antigo governo tinha uma promessa de auditorias, né? Nós não só queremos fazer essa auditoria no governo de transição, para a gente fazer Barra Velha funcionar dia 1º de 25, ela tem que começar a funcionar. Nós não temos tempo para ficar perdendo. Certo. Tá? E isso eu tenho que agradecer muito ao Adriano, que ele colocou esse time disponível para nós. O time de secretário dele colocou totalmente disponível para mim. Afrânio, eu vou te dar os caras técnicos que encararam Joinville com todos os problemas que você tem lá, para você organizar aquilo lá, e aonde você não tem o conhecimento devido de como é que funciona legislação, porque é muita coisa, eu não tenho que saber de tudo. É muito pelo contrário, eu tenho que ser um maestro. Um maestro. Exatamente. E uma equipe eficiente qualificada junto. Exatamente. Eu nunca ouvi nenhum prefeito em Barra Velha falar em fazer capacitação de equipe. Não. Treinamento. Eu nunca ouvi. Eu vou investir nisso. Olha, os professores vão ter isso, a saúde vai ter isso. Todos vai ter os setores. Vai ter. Tem que ter. Porque, no final das contas, o que nós precisamos? Entregar resultado. Quando você entrega resultado no serviço público, quem é que ganha? Todo mundo ganha. O cidadão. O cidadão ganha. E até mesmo quem está ali prestando o serviço. Porque Todos. ele é recompensado, ele se sente valorizado. É isso. O funcionário público ele vai ser valorizado trazendo um ambiente digno para dentro da prefeitura. Não vai ter mais aquele carguinho do vereador tal lá dentro, que veio por um apoio de política lá na eleição, 2 anos antes. Para quê? O cara não faz nada, daí vem o secretário. Vamos trabalhar, cara. Não, eu tenho as costas quentes. Não vou fazer. Não, o secretário ele tem que ter autonomia. E vai ser cobrado. Sim. Ele tem que ter autonomia e vai ter que cumprir meta. Então o que acontece? O cara fez. Vai ter indicação? Com certeza. As empresas têm indicação. O vereador X foi lá e indicou. Beleza. O que eu vou falar? Cara, vai lá, manda o teu funcionário lá que você disse que é bom fazer o seletivo. Manda ele passar no seletivo. Ele passou no seletivo, eu vou colocar ele lá. Mas com essa condição. Se não entregar resultado, tá fora. E ele vai ser subordinado ao secretário, ao diretor, que vai ser técnico. E vai cobrar isso. Cobrar dele. Tá? Vamos acabar com esse momento aqui de Barra Velha na saúde, que tem que levantar às 3, 4 da manhã para pegar uma fichinha. pra Isso é um ser absurdo, atendido. cara. Como é que a gente marca um exame na Secure? Como é que a gente marca um exame em qualquer coisa da iniciativa privada? Sim. É pelo WhatsApp. Mas tem gente que não... Gente, todo mundo sabe. todo mundo sabe. Todo mundo. O Covid nos ensinou isso. Claro As que sim. professoras tiveram que reaprender a mexer no notebook, a mexer no celular. Exato. E quem não sabia foi aprender com neto e caneta. Nós precisamos automatizar esse setor. Mas não é feito porque é usado de massa de manobra para política. O político mal intencionado vai lá, arruma o examezinho pro cidadão, o cidadão
Vou votar no Coloca cara ele- porque o cara me ajudou. Botou me fez eu furar a fila do exame, fez eu furar a fila E furou a fila do atendimento, outro. Enquanto o outro tirou cara... outro que não é amigo desse tal. Eu perguntei para uma certa pessoa aí que arregou, né? Que saiu fora, não assumiu, tá? Eu perguntei para ele, numa certa conversa. Cara, se tu tem a solução para saúde, por que tu não aplica? Poxa vida, tu tá no cargo, velho. Aplica. Eu tô falando como cidadão. Se irritam. Os políticos se irritam quando a gente fala a verdade. E eles são tão hipócritas, que eles acreditam na própria mentira. A base deles vem da onde? Né? Se ele não tem uma base familiar, se essa pessoa que está ali não tem uma base espiritual, porque eu digo também, ando junto, isso aí é muito claro. Se tu não tem uma crença, independente qual for, e tu não tem uma base, como é que tu vai se doer pelo próximo? Como tu vai sentir a Não dor? tem como. Como tu vai me falar de fome se tua barriga tá cheia? Nunca passou? Como que o Nunca cara passou. tem essa experiência de falar com uma pessoa que está passando fome se ele sempre está com a barriga cheia? Todo mundo devia ter essa Como é que experiência. você vai falar de setor de obra se você nunca fez um muro, já fez um canil, já fez uma casa? E Tem que te ter falo uma mais, experiência como de é que tu vai vida. falar de educação se teu filho estuda na Univille, se ele desde criança estava no jardim? Como é que tu vai falar da educação aqui, dos colégios municipais que nós temos na cidade, das crianças, se o teu filho estudou em colégio particular desde quando estava lá no pré? Esse cara não tem base. Não. Ele não tem uma base. Essa é a minha opinião, a opinião de muitos. Então, assim, isso tem que acabar. Tem que acabar. Ô, Tem que Antônio, acabar. uma das coisas que você falou aqui, que vai assumindo a prefeitura dia 1º de 2025, você vai ver todas as obras que ficaram paradas, né, e atrasadas. Eu Então, já sei que então questão de escola... Anda então, pela cidade. ele falou Então, que de vagas eu de- conheço a cidade, eu moro aqui. Isso. Eu fazia entrega na minha madeireira. Durante 10 anos eu fiz entrega na boleia de um caminhão. Eu sei, eu conheço a minha cidade. Não, eu quero me referir ao seguinte, tipo, vagas escolares. Hoje é cobrado muito no município. Legal isso. E eu estava de presidente da PP do Colégio Astrogildo, com 1.500 alunos ali do centro. E é um dos pedidos. Todo dia está chegando pais e mães e famílias em Barra Velha. 5 a 6 famílias por dia chegam em Barra Velha. E esses alunos vão estudar onde? Então, tipo, você tem essa preocupação também de olhar Óbvio. construção de mais escolas. Óbvio, tem a solução. Tá bem Certo. clara. Solução emergencial. Joinville fez isso. O Adriano entrou lá, tinha uma determinação do MP para que se resolvesse o problema das vagas. O que ele fez? Quanto que é pago para as bolsas? É 400 e pouquinho. Beleza. Quanto que um aluno hoje, nós tendo a escola, nós tendo o professor, nós tendo a estrutura, custa para o município, para os cofres públicos? 680 e pouco. Pô, que incoerência isso, tu querer pagar para uma bolsa num colégio particular 400 e para o município custar 680? Vamos pagar 680 também. Aí se tornou atrativo. Resolveu o problema. Achou vagas. Claro, a iniciativa privada voltou Claro. a ser interessante para a Assim, iniciativa privada. é. Além de melhor Claro, que a gente qualidade, sabe que tem. resolveu o problema. Pronto. Então, Sim. numa questão emergencial, numa questão que agora, para suprir essas vagas, é isso que nós pretendemos fazer. Chegar lá e, vamos ver quanto que custa, a gente sabe quanto que custa, que o orçamento da educação é fácil fazer essa conta. Vamos ver quanto que custa, vamos ver se existe iniciativa privada Que que aceita. queira participar disso. Isso. Cara, vamos comprar vaga na iniciativa privada. A gente não precisa mover caminhões de dinheiro para fabricar escola do nada, para, sabe, fazer. Daí sim. Aí você Aí se entrar no organiza, planejamento, isso, vai no estado, um colégio buscar estadual, faz um recurso, recurso para tal, ter e e aí trazer. fazer. Aí, Tá. que isso demora 2 anos, mas aquela Não criança importa. está ali amparada num colégio particular, É, bancada pelo município, exato. né, pelo Exato. governo federal, Privilegia. pelo dinheiro que vem. Privilegia os alunos com melhor nota. Dá isso para os alunos com melhor nota, tá? Vai forçar eles a estudar mais. Claro. Continua mais. Mantém continua a lá, vaga, tem a vaga. Mantém, Tá? é dele. Trabalhou, fez, foi. Isso nós vamos diminuir até a evasão escolar, cara. Pode ter certeza. Podcast bem Barra Velha, teremos mais assunto para falar aqui por 3 horas Tranquilo. com o Afrânio do novo partido
30, vem de uma escola, já que tem o prefeito de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, que é o Adriano. Eu admiro muito o Adriano, porque ele trabalha de bombeiro voluntário. Terceiro, né? Não sei se essas horas não estão no caminhão. Terceiro mais bem avaliado. Sai no Primeiro, né? 94,3. 94 é o primeiro do Brasil? Primeiro, melhor prefeito do Brasil. Tá, beleza. E você vem nessa escola aí, nessa pegada, né? Cara, tem que fazer o certo. A gente tem que praticar os ensinamentos de Deus, o que diz a Bíblia, aqui nas nossas ações. Não é usar o nome de Deus para ganhar a eleição. Não é usar o nome de Deus para te convencer que você faz as coisas certas. Você tem que mostrar com a tua história que tu tá fazendo as coisas certas. Afrânio, tá aberto o espaço para você pedir voto para os seus eleitores. Fique à vontade. Então, essa é a pior parte para mim, porque eu não sou político e isso eu tinha dito que eu nunca ia fazer. Mas então tu vai fazer e vai quebrar as barreiras do som e que a força esteja com você. Aí, ó. É difícil, para mim é difícil. A gente essa questão de pedir voto, de se expor assim, é muito complicado, porque a gente nunca... É uma questão de ego. Eu não tenho ego meu, eu não quero eu aparecer, mas eu vejo que isso é um desafio que eu tô tendo e que eu preciso fazer, né, hoje, para fazer diferente, para fazer melhor pela nossa cidade, para fazer o que realmente a gente precisa fazer. E é com essa pegada que eu digo, a gente precisa mudar o rumo da nossa cidade. A gente precisa dar para as nossas crianças um futuro. E esse futuro, ele precisa ser iniciado agora. Nós não podemos mais ficar como nós estamos, acomodados, se acovardando, como eu me acovardei durante anos, de não querer me meter na política, de não querer fazer a coisa certa. E eu digo para todo mundo, para todo cidadão de Barra Velha, eu digo o seguinte: existe sim um time de pessoas comuns, indignadas, que eu digo que eu nem acredito que eu estou participando desse projeto com pessoas tão bem intencionadas que não querem nada além de contribuir com a nossa cidade, tá? Existe pessoas de bem na política, sim. Nós temos um time de vereadores novatos, mas que sabem com maestria o que acontece de errado na nossa cidade, sofrem com essas consequências e que estão dispostos a lutar pela nossa cidade e mostrar o verdadeiro sentido da palavra patriotismo com a nossa casa. E nós precisamos construir bases, uma base sólida de moralidade, de ética, de valores, que a nossa cidade há muito não sabe o que é respeito. E é por isso, por esse motivo, que o cidadão de Barra Velha pode sim confiar que no nosso projeto está sempre voltado diretamente para o todo, para o bem comum. É só isso. A gente ficou emocionado, foi um pedido emocionado que a gente está vendo aqui. Fica feliz vendo que a garra dele é grande, ele está vindo mesmo com a faca aos dentes e está com uma proposta legal para Barra Velha. Afrânio do Novo é 30 o número dele. Afrânio Novo 30. E ele está pedindo teu voto para Barra Velha fazer Ele diferente. falou com o coração aqui. Tá? E está aberto o espaço aqui do podcast em Barra Velha para todos os candidatos a prefeitos de Barra Velha. E todas também. E todos também. Bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Bem Barra Velha. Pessoal, muito obrigado. Tchau, parabéns para vocês.